Habemos Papam! Bem-vindos a mais um episódio de nosso podcast Mordendo a Realidade. O seu podcast semanal de filosofia e teologia tomista. E também hoje um episódio especialíssimo de nosso podcast, que vamos falar sobre o nosso sumo pontífice Leão XIV. Muito bem, e hoje então para falar um pouco sobre tudo que aconteceu, tudo isso que ainda está acontecendo, a gente ainda está digerindo tudo que aconteceu, momentos, a gente brincava no carro vindo aqui, de todos os futuros contingentes, esse que nós estamos vivendo foi um dos mais improváveis. Piadinha tomista. E nós tivemos um emissário também especial tomista, né? Que nós tivemos a grande honra de ter essa oportunidade de trazê-lo aqui hoje para falar um pouquinho sobre esse tema especial, que foi o tema do conclave. Luca, seja bem-vindo. Obrigado. Imediatamente após ter voltado a viagem, eu vim para cá. Eu não tinha falado nada ainda sobre. Falei muito pouco no Instagram, na verdade, sobre as minhas impressões. E eu quero que esse podcast seja a primeira vez que eu vou falar abertamente sobre exclusividade Centro Tomista. Essas impressões. E obrigado pelo convite, é uma alegria. Fala desse assunto tão bacana, essa surpresa tão agradável. Quer dizer, surpresa para alguns, né? Para outros, não sei se tão surpresa assim, que é a eleição, né, do Papa Leão XIV como nosso romano pontífice para a glória de Deus. Estou muito feliz de poder falar sobre isso aqui. E é uma alegria. Obrigado mesmo por me receber. Não, Luca, obrigado. Com certeza depois a gente, em outros podcasts, vai falar sobre filosofia. O Luca também é um grande estudioso, faz um apostolado na internet, dando aulas de filosofia tomista, de educação clássica, educação liberal. Sigam ele nas redes sociais. Mas, de modo especial, ele está acabando de chegar de Roma. Ele pousou em São Paulo, eu com o Padre Carlos estava com o carro estacionado já esperando ele sair do avião, pegamos ele, sequestramos, aí trouxemos aqui pro estúdio, aí não tinha o que fazer, ele falou, tá bom, já tô aqui, então vamos gravar. Essa última parte não é verdade, é brincadeira, tá? Só precisa entender errado, pelo amor de Deus. Mas foi sim, um dia após, aí eu cheguei ontem à noite no Brasil e hoje já estamos aqui, tô ainda digerindo tudo que aconteceu, pra ser bem honesto. E, então como é que é? Você tava lá em Roma, como é que foi essa sua estadia lá? Cara, o negócio é uma loucura. Primeiro que assim, começou com o seguinte, né? Com a péssima notícia da morte do Papa Francisco, né? Eu acordei domingo de Páscoa para segunda-feira, simplesmente uma foto do Papa preto e branco, deu um pulo da câmera umas 5 da manhã. Meu Deus. Acordei minha esposa, amor. Na verdade, minha esposa estava na cadeira de amamentando Tomás. Eu acordei e eu falei, amor, o Papa morreu. E ela falou, nossa, sério? Eu falei, sim, chocados, né? E aí tá, beleza, o dia correu. Ali pela metade do dia, um grande amigo meu, que é meu ex-produtor também, ele é amigo de infância meu, ele mandou uma mensagem pra mim assim no WhatsApp. Cara, o negócio é o seguinte, pega um empréstimo, pede dinheiro pra agiota, te vira, dá um jeito, mas tu tem que ir pra Roma cobrir esse negócio aí. Vai ser muito bom pra ti, vai ser uma experiência, vai ser bom pro teu perfil. O que aconteceu? Assim, muita gente não sabe disso, eu sou professor, né? Eu sou um estudante e professor de educação clássica, apesar de muito jovem, mas o que eu sempre gostei muito de fazer é trazer notícias de forma imparcial no meu perfil. Eu lembro que quando houve o início do conflito Rússia e Ucrânia, eu fiz algo muito parecido com o que eu fiz agora. E o pessoal gostou muito, assim, porque, cara, a grande realidade, assim, a grande mídia é uma porcaria, né? Especialmente quando o assunto é a Igreja Católica. Os caras detonam, eu não tô nem aí. Né? E eu falei assim, pô, acho que vou fazer a mesma coisa. Então, esse meu amigo, esse produtor, sabendo disso, mandou, pô, cara, faz aquela mesma coisa que você fez, só que agora pro próximo conclave, né? Pros Novendiales e também pro conclave e tal. E eu, na brincadeira, tirei um print dessa mensagem e postei nos stories do Instagram. Foi o primeiro story que eu postei da manhã. Eu falei assim, quem apoia o projeto? De brincadeira, e umas carinhas rindo, assim. Cara, a galera enlouqueceu. O dia inteiro, manda a vaquinha que eu vou doar. Manda, pode mandar, eu vou doar. Dou meus R$2 que eu tenho na conta. Pessoal, assim, e sério, se entrar lá na vaquinha, você vai ver o pessoal dando R$2, assim, é absurdo. E eu, cara, ao longo do dia aquilo foi tomando uma proporção absurda e eu acho que é isso. Se eu falar que eu não vou, os caras vão me linchar. Eu vou fazer uma coisa. Falei, galera, vou ir, né? Vai ser assim.
abri a vaquinha e disponibilizei. Em 24 horas a gente juntou todo o valor, basicamente. Assim, em 48 horas, em 2 dias, a gente já tinha todo o valor, né, que era preciso assim, para pagar passagem e hospedagem. O resto eu colocava no meu bolso, não tem problema nenhum. Né? Pô, tô indo para Roma também, quero reclamar, né? E nunca tinha ido a Roma. Tinha esse sonho de ir a Roma e ele ficou um sonho mais distante quando eu voltei dos Estados Unidos e comecei a morar no interior, porque com família e tal, as coisas dão uma mudada, né? E falei, bom, então é isso. Vou para Roma, cobrir o conclave, agradeço aos nossos 692 apoiadores na vaquinha, né? Olha só. E a minha ideia também era gravar uma espécie de documentário, né? Conhecendo o próximo Papa, né? Não fazia ideia na época que o Papa ia se chamar Leão, né? E agora, então, o nome do documentário vai ser Um Encontro com o Leão. Vai ser Um Encontro com o Leão. A gente falava brincando que o nosso podcast é Mordendo a Realidade. Mordendo a realidade. Abre todo... Teria que mudar a vinheta desse episódio, tirar o lobo, o cachorro e botar um leão mordendo aqui a realidade. Verdade. Exato. Não, mas, cara, é sensacional assim, a experiência que eu tive lá. Muito transformadora, primeiro de tudo. Né? Então, fiquei em silêncio também, meio em êxtase, assim, aproveitando esse momento. Acho que foi um alívio, assim, para mim. Não tanto pelo Papa Francisco, mas por não saber o que vinha. Assim, foi uma prova para mim que a igreja é uma instituição, mais uma prova na minha vida, né? Nas nossas vidas de infiéis. Essa é a grande verdade. Assim, a gente não tem noção o quanto a igreja é de Nosso Senhor, às vezes, né? A gente acha que a igreja é dos homens. E foi mais uma prova na minha vida do quanto a igreja é sobrenatural. Né? A eleição do Papa Leão XIV. Então é uma alegria estar aqui pra falar disso. Porque temos muito a tentação de achar que a questão da igreja é uma questão política. Né? Sim. Então, partidarismo, essas coisas, tem muita facilidade de, às vezes, descer a isso. E eu acho que já um enorme fruto foi mostrar a todos os católicos, né? Ver os católicos como estão felizes, né? Sim. Todo mundo está feliz. Né? Né? Principalmente ver isso que, assim, todos nós erramos, ou seja, que é o Espírito Santo que conduz. Porque no sentido, vai ser esse, aquele, esse... Nossa, e o que o Luca falava da mídia, né? A mídia não sabe nada. E colocando chato. assim perfis, não, vai ser progressista, vai ser conservador, esse tá alinhado com tal coisa. Cara, o Espírito Santo ele veio para chacoalhar tudo mesmo. Cara, e até me incluo, faço meu meia-culpa nisso, porque assim, é claro que como católico a gente evita entrar nessa polarização estúpida, né? De fato, essa polarização é estúpida, mas a gente considera as causas intermediárias, a questão humana, a linha teológica de cada um. Isso também não dá pra achar, né? Acho que tem 2 erros aqui. O primeiro é o erro das pessoas que não vivem a vida da igreja, que é achar que o conclave é tipo assim, uma eleição pra vereador, né? Não, o pessoal vai... Não é isso. Partido e também tem um outro erro de achar que o conclave é uma espécie de mágica, né? Que os cardeais entram lá pra dentro, eles são completamente dominados pelo Espírito Santo. Eles ficam todos assim, cardenale prevost, assim, pra votar, né? Não é, eles têm ali as suas ideias, o que eles pensam que é o bem pra igreja e tal. Tem a mãe de um padre que estavam contando que ela, pobrezinha, não tinha muita noção, mas ela achava que esse tema da fumaça branca, fumaça negra e tudo, era como se fosse uma espécie de ordalha, uma coisa mágica, assim, mística, que botava o cardeal aí e tacava fogo na fumaça e se saísse Deus fazia preto, isso. não era. Eu conheço alguém que estava na viagem com a gente em Roma que falou exatamente isso. Um abraço, professor de Guerreiro. Falou, e tá gravado, depois eu vou postar no documentário. Assim, cara, vocês não vão acreditar. Até esse ano, eu achava que era Deus que mudava a cor da fumaça. Não! Então vemos que... Não é. Mas assim, toda a mística do conclave existe. A gente só não pode achar que de fato é uma espécie ali de abdução, né? Como se Deus controlasse magicamente a cabeça dos cardeais. Não é isso. Então são 2 erros, né? A verdade é que é óbvio que aquilo que está acontecendo ali, primeiro, isso é um ato litúrgico. Né? Então faz parte da liturgia da igreja, não é uma votação para vereador, né? Conta com o auxílio do Espírito Santo em algum grau, né? Evidentemente, apesar de Deus poder permitir que a gente tenha papas, né, que não sejam bons justamente para nos punir. Enfim, isso é uma outra questão, mas isso pode acontecer
Mas também não é como se sim, fosse uma espécie de mágica que o Espírito Santo, né, ele controlasse a mente dos cardeais, eles desconsiderassem tudo que eles sabem sobre um ou outro. Né? Deus claro é a causa primeira, mas ele respeita as causas intermediárias. Também. Sim, então, assim, filosofia atomista explica tudo isso muito bem. Né? Mas, de fato, né, então, eu até faço esse meia-culpa, porque nesse processo da morte do Papa Francisco, início do conclave, se especula muito baseado no governo anterior da igreja. Né? Então, qual que é a linha predominante? A linha do Papa Francisco se falava muito no Parolin. Né? O Parolin seria o próximo Papa. Se não for o Parolin, vai ser o cardeal Avelin ou o cardeal Matteo Zuppi. Né? Se for mais progressista, que sim, progressismo é um termo político. Né? Então, se usa geralmente ortodoxo e heterodoxo. Né? Então, se for mais heterodoxo, vai vir um cardeal Tagle. Se for mais ortodoxo, vai vir um cardeal Erdô, alguma coisa assim. Mas a grande verdade é que, pelo menos nos últimos conclaves, assim, tirando do Ratzinger, eu acho, né, tirando dele, houve uma certa surpresa geral com a escolha do Romano Pontífice. E eu não acho que isso é ao acaso. É isso aí. Eu acho que eles já fazem isso para tirar os estereótipos do próximo Papa. Né? O caso do Ratzinger era bem diferente porque São João Paulo II praticamente indicou ele, ó, rapaziada, ele deu, né? Então, mais ou menos assim. Mas eu acho que eles já fazem isso para tirar o estereótipo, sabe? Por isso que vem esse lema aí, quem entra como Papa sai como cardeal e tal. Então, quando ele falou na praça, né, Robertus Francisco, todo mundo assim... Como é que foi lá nesse momento? Todo mundo reunido, você estava aí na frente? Eu estava bem na frente, né? A gente chegou na praça, era 9 horas da manhã, e aí a gente falou assim, cara, a gente fica aqui, né, viajando, basicamente... O que aconteceu? Teve a fumaça da manhã, que foi em torno do meio-dia. Então, assim, como não tem fumaça nos meios turnos, né? Só tem no final do turno, não teve fumaça. Aliás, não tem se for preta, né? Se for branca, tem. Claro, né? Então, como não tinham eleito o Papa no segundo escrutínio, que foi o primeiro daquele dia, não apareceu. Ao meio-dia no terceiro, fumaça preta. Isso era meio-dia, a gente, beleza, fomos almoçar, voltamos para a praça e vamos na Basílica São Pedro, né? Concordamos, vamos lá. Aí fomos, tinha um padre conosco que nos mostrou tudo, né, da Basílica. Foi excelente guia. Inclusive, fica a minha dica aqui, cara. Se for para Roma, conhece um padre que mora em Roma especialmente, ou que conhece muito bem, peça para ele te guiar na Basílica São Pedro, que é uma experiência única. Foi muito enriquecedor para mim. Vimos toda a Basílica, voltamos. Isso aí era por volta de umas 13h30 da tarde já, quando a gente voltou da Basílica. E aí a gente se reuniu naquele mesmo lugar, todos os nossos amigos e esse padre, e começou a chegar muita gente. Por quê? Porque, historicamente, os últimos conclaves que a gente teve, sempre no segundo dia de conclave, à tardinha, né, na quinta votação, quarta ou quinta votação, acabava, né, elegendo o Papa. Então, a gente estava todo mundo na expectativa. E era muita gente. Era muita gente, assim. E nós estávamos bem na frente. Quando era mais ou menos umas 5h30 da tarde, 6 horas, os meninos já começaram assim, pô, acho que vamos na missa e tal, porque se sair fumaça agora vai ser só às 7h30. A gente começou uma discussão, tá, mas isso aí agora, né? Como é que vai acontecer? E resolvemos ficar. Ficamos, vamos na missa depois e tal. Resolvemos ficar ali. E 20 minutos depois disso, a fumaça ia sair. E aí, a gente estava discutindo naquela hora a possibilidade do cardeal Burke ser eleito. Né? E aí, por que isso é interessante falar, né? Porque a gente estava discutindo, os ministros estavam assim, não, cara, nunca vão eleger um papa norte-americano. Pô, os caras têm o Trump, né? Acabaram de eleger um presidente e tal. Aí, pô, os Estados Unidos vai ter o presidente Trump e o papa. Isso é muito poder para um país só. E eu fui o único que discordei. Eu falei assim, não acho que isso é verdade. Por quê? Se você tem muito poder numa nação, eu acho que a Santa Sé escolheria de propósito, né, um papa daquela nação só para contrapor um governo possivelmente injusto, né? Não dizendo que, mas um governo que poderia sair de controle, né? Disseram, não, mas isso não vai acontecer e tal, o cardeal Burke nunca vai ser eleito e tudo mais. E aí eu tava de costas para a chaminé, conversando com eles, e eu só vi, assim, uma gritaria. Eu vi questão de 1 segundo, assim, as pessoas gritando, e eu olhei para a chaminé e tinha começado a sair a fumaça. Não dava ainda para saber se era branca ou preta. E eu fiquei paralisado, olhando assim. Eu não consegui pegar o meu celular para gravar na hora, tanto que a gravação que eu tenho, a fumaça já tava assim no ar, né, branca. Esperando se a fumaça ia ser preta ou não. E ela nunca foi preta. Né? Ficou ali branca, e o pessoal começou. Foi uma festa, e aí pronto. Aí eu tirei o celular, comecei a gravar, assim, e foi uma gritaria, cara. Basicamente, assim, uma loucura, as pessoas muito felizes genuinamente.
E aí você via nas ruas laterais o pessoal correndo pra praça, assim, o pessoal no terraço, indo pros terraços das casas e tal. Depois eu vi vídeos, né? Quem tava fora da praça, o pessoal saindo do metrô, saindo do trem, né? Que lá não tem metrô, mas saindo do trem, correndo, indo pros lugares, assim, e indo todo mundo se aglomerando ali na praça. E eu tava, assim, pra mostrar aqui pra vocês, eu tava bem pertinho, tava aqui, ó. Tava aqui, assim, pra mostrar pra câmera lá. Tava bem pertinho ali no lado esquerdo, bem na frente. Vendo o balcão central, assim. E aí demora uma infinidade, né? Até aí vem a banda. Nossa, aí aquela ansiedade. Vem os guardas suíços, é impressionante. Vem assim, os guardas suíços ficam ali, porque tem a troca de guardas ali, né? Um vai no exército do outro para simbolizar a harmonia entre, né, a Itália unificada e a Santa Sé. Tem várias coisas políticas ali, que o pessoal. Detalhes que o pessoal. Porque assim, o Papa, ele não é só Sim. o líder da Igreja Universal. Não. Ele é o chefe de Estado da Cidade do Vaticano. Sim. Né? E depois do Tratado de Latrão, existe toda uma cerimônia, porque a Cidade do Vaticano está dentro da Itália unificada, não é verdade? Então, assim, existe uma permissão dessa banda que vem pela via da Consolazione, entra dentro do território da Santa Sé, que era para São Pedro, que se já foram lá, imagino, tem uma linha no chão, o pessoal não imagina isso. Tem uma linha no chão na Praça São Pedro, nos primeiros gradios ali, que fica bem aqui, ó. Então, aqui tá as colunas, bem onde está aqui escrito Roma mesmo. Tem uma espécie de linha aqui. Se você passa dessa linha para dentro, você entrou em outro país, né? Tecnicamente, eles só consideram isso quando você passa pelos detectores de metal. E ali seria a imigração, né? Então, ali seria um território neutro. Mas para um exército entrar ali, não é bem assim. Os né? muros também delimitam. Exato, os muros, né? Então, quando... mas na praça não tem os muros, claro. Então eles têm que vir por ali. Eles entram na Via da Consolação e entram na Cidade do Vaticano, né? Aí a banda entra e fica do lado direito, e isso agora você já está posta lá esperando eles. E eles ficam todos sem se mover, eles não se movem, ficam todos parados lá, congelados. E aí os chefes das guardas, eles fazem uma saudação, e aí eles trocam, cada um vai para um lado e cumprimenta o outro exército, depois eles voltam para suas posições originais para esperar o Romano Pontífice, para marcar, né, o sinal de amizade que se estabeleceu entre a Santa Sé e o governo da Itália, né, depois do Tratado de Latrão. Então, é isso que acontece, e aí então, né, aparece aquele lindo balcão central, né, aberto, e nós temos ali o anúncio de quem será o próximo Papa, porque assim, cara... a felicidade, né, de você ter o Papa, ela precede uma grande preocupação, que é o anúncio. Né? Então tem uma hora que passa ali... Nossa senhora, o coração na boca. Que, cara, você fica assim... Mas, novamente, todas as preocupações vêm de um coração que, no fim, tem uma dificuldade de crer na igreja. Né? São essas coisas que passavam na minha cabeça, que depois eu falei, cara, eu não sei nada. Eu não sei nada, eu não sei o que a Divina Providência quer para a igreja. Eu não tenho essa posição, né? O meu Espírito gosto. Santo, né? Então, Santo. parece que a eleição do Papa Leão XIV é um tapa na cara de todo mundo. Essa é a expressão geral do que eu tenho visto. Todo mundo está feliz e envergonhado, ao meu ver. É isso que eu tenho visto, né? Eu estou envergonhado, né? Porque eu acho que eu não tinha essa fé na igreja. Talvez colocamos muitos critérios humanos na frente Totalmente. da nossa fé. Então tá todo mundo feliz, mas é aquele sorriso envergonhado, aquele sorriso amarelo, sabe? Tipo, poxa, acho que tomei um tapa na cara aqui, né? Tô feliz, mas meio que tipo, não esperava estar feliz, entendeu? Uma coisa meio assim. Então, essa hora longa passou ali, e aí então vem um anúncio, né? Que o protodecano vem e anuncia o Habemus Papam. E eu confesso para vocês que quando ele falou Robertus, aquela praça por um segundo gelou. Porque todo mundo... Sará? Pessoal, ele falou... E aí, sim, nem deu tempo, porque ele falou Robertus Francisco, né? Então, a gente ficou assim, mas quem é esse rapaz? Né? Todo mundo ficou pensando, quem é este sujeito que foi eleito Papa? E aí eu também não consegui entender, eu estava falando para vocês no carro, porque os italianos têm um problema, né? Eles têm que terminar a palavra com uma vogal. Então, quando ele fala cardinalem, ele fala com um A no fim, não dava para entender. Parece que ele falou cardinalem matre prevostri. Falou um negócio assim, e a gente ficou confuso, mas alguns entenderam, né? E aí, quando ele fala o nome Leão XIV... a praça vem abaixo, assim, vem abaixo a praça. Eu gravei isso. Eu fui um dos que gritei, assim, porque o cara não acreditei. Assim, eu falei assim, eu esperava um João Paulo III, né, um Paulo VII, um João XXIV, no máximo um Bento XVII, mas um Leão XIV surreal.
né, em 2025. Então, a felicidade que tomou conta foi uma felicidade genuína, né? Uma felicidade, tipo, olha, os últimos... E, assim, cara, não tem problema de falar isso. Os últimos anos foram muito difíceis, né, para todo mundo, assim. Esperança na igreja. Foi difícil, né? E aí, quando vem Leão 14, essas esperanças são automaticamente renovadas, superadas, né? E depois disso, eu falei assim, quer saber? Eu tenho que calar um pouco a minha boca, porque eu acho que eu falei demais sem saber. Né? Essa é a verdade. E a eleição do Papa foi, como eu falei já, né? Foi um tapa na cara de todo mundo. Né? Ninguém esperava um Leão 14 em 2025. E a Igreja de Deus fez. E a gente falava, né? Mas que presente foi, né? Primeiro temos um pai, novamente. Alguém para chamar de pai, né? Temos um pai e, meu Deus, assim, a gente entre nós também víamos um missionário, né? Um homem com o coração inflamado, né? Pela missão, pela evangelização. O Padre Carlos falou com a gente no dia, uma coisa muito legal, eu não tinha parado para pensar, fiquei com isso marcado. Ele falou, não... Diácono, um norte-americano que missionou 30 anos no Peru tem que ser missionário mesmo. Tem que ser alguém com coração missionário. Esse cara tem que amar. Tem que ser muito bom. Tem que ser muito bom. Ele é norte-americano? Ele é norte-americano. Então ele é patriota. A América do Sul, ele deve acreditar que é o Jardim de Trás dos Estados Unidos. Não. O cara serviu 30 anos no Peru. 30 anos. Né? Não, são 3 décadas. É mais do que eu tenho de vida. Eu não era nascido, ele era missionário no Peru. Entendeu? Então ele foge desse estereótipo. Não, mas então ele é teólogo da libertação da América do Sul. Não. Mas ele estudou em Roma, estava perto do Papa, ele veio dos Estados Unidos, os pais são europeus, né? Então, assim, ele é de todos os lugares, parece, né? Ele é esse Papa muito completo, católico, né? No sentido original da parada. Universal. Acho que é isso. Tentar colocá-lo num estereótipo, tentar colocá-lo numa caixinha. Não, ele é progressista, ou ele é conservador. Não, ele é católico. Ele é católico. É isso, perfeito. É isso foi essa a impressão que eu tive, sabe? Depois, olhando o pessoal na praça, você via de carismáticos a tradicionalistas, todo mundo comemorando. Todo mundo comemorando. No mundo feliz. Isso que é bonito. O pessoal assim, cara, eu não conheço muito sobre ele, mas tá legal. Ele parece não ser aquele cara que vai chegar assim, não, agora é obrigatório todas as mulheres usarem saias, estarem de véu dentro da igreja, assim, enfim, não entrando no mérito da questão, mas seria considerado uma coisa extremamente radical, né? Enfim, isso, né? Ele não é esse cara e também ele é o Papa que entrou de Múrcia que a gente não via desde Bento XVI. Então, assim, ele é aquele cara católico. Ele é o Papa católico, ele é o cardeal católico. Depois a gente ficou sabendo, né, que ele celebrava a missa tradicional, também celebra a missa de Paulo VI. Né? Então, assim, ele é aquilo que surpreendeu a todos por fugir de qualquer possível estereótipo. Né? Porque a mídia já começa assim, um Papa norte-americano. Não, mas estava 30 anos no Peru. Né? Um Papa que foi arcebispo na América Latina, mas teve formação em Roma, tem pais europeus. Então, assim, ele agradou todo mundo por isso. Né? Ele é uma pessoa que fala 5 línguas, né? Então ele vai conseguir dialogar com as periferias, como queria Francisco. Ele vai conseguir pedir paz ao governo norte-americano, como queria Francisco. Né? Ao mesmo tempo que o latim dele é perfeito de celebrar a missa tradicional. Né? Então... cantou Regina Celli na Praça Domingo, eu estava lá no mesmo lugar. Né? Fiquei bem na frente também, como quem sabe cantar, cantou tranquilamente, né? E canta muito bem, inclusive. Então, você vê que ele é uma pessoa católica. Só isso. Sem estereótipos que, infelizmente, nos continentes das redes sociais, né? A gente acaba fatiando as pessoas assim. Né? Ele fugiu de tudo isso. Né? Ele é católico, ponto. .com.br. Sim, muito legal isso. E uma outra coisa também, nós aqui acompanhamos pelos canais e tudo, e daqui eu mesmo observava muito assim essa questão assim da beleza da Igreja Católica, né? A riqueza da Igreja Católica, essa riqueza cultural, essa riqueza de trazer a tradição, né? De transmitir mesmo, porque a Igreja ela faz esse link, essa união do mundo, né? O mundo novo, o mundo antigo. Você vê, assim, coisas que eu gosto de falar, tratado de Latrão lá atrás, mas você tem o obelisco ali em Roma, é tanta coisa. Essa história que na igreja, a Igreja Católica é a única que faz essa história, a história da humanidade continuar. Ela conta a história da humanidade pelos olhos de Deus. Cara, interessante eu nunca tinha ido a Roma e eu já era católico por amar
né, o que a igreja faz. Mas hoje eu digo com tranquilidade. Se uma pessoa cristã, ou até mesmo, pode até não ser cristã, você vai a Roma, você tem alguém para te guiar e te explicar tudo o que tem lá, não tem como. Você se converte. Não tem como. É impossível. Cara, um a gente pegou um Airbnb. Aí a gente chegou no Airbnb, era no Trastevere, que é uma região atrás do Rio, perto do Vaticano, que é tipo a região boêmia deles, assim. É bem pesado, assim, em termos de bar e coisa assim, né? Claro, na Itália não tem nada assim, né, de prostituição, nem nada assim, mas é molecada fazendo festa e tal. E aí na primeira noite a gente saiu, são vielinhas assim, pra comer uma pizza. A gente sentou na pizzaria pra comer. O padre olha pra mim e falou assim, sabe essa praça aqui? Sei. Foi aqui que Santa Cecília foi mártir. Assim. Só isso. Aí você tá caminhando, você entra numa igreja, tá o corpo de São Felipe Neri. Assim. Aí você sai, caminha 100 metros, entra na igreja de Santo Inácio de Loyola. Quem tá lá? Tá São Roberto Bellarmino, né? Tá São Luís Gonzaga naquela igreja. Então, assim, você começa a ver a beleza e a riqueza daquela que conta a história da humanidade. Isso é muito bonito, inclusive. Lembra daquela encíclica? Me lembra aquela encíclica que São João Paulo II escreveu, Fides et Ratio, né? Onde ele fala que a igreja ela só acompanha a ciência, só acompanha a humanidade na descoberta da verdade que ela já possui, conhece e transmite. Né? Então isso é muito legal. E aí, eu sei o que você está falando, padre. Eu tive essa mesma sensação do que... Cara, fazia muito tempo que a gente não tinha um conclave. A última vez que a gente teve um conclave foi em 2013. A gente ainda não vivia o continente das redes sociais. A gente ainda não tinha isso. Era diferente. Tinha Facebook e tal, mas ainda não Bem era fraco. o que é hoje. Das pessoas assistirem... Pô, ninguém ia estar assistindo um podcast assim em 2013. O pessoal ia estar assistindo o Jornal Nacional, entendeu? Sim. Então, assim, hoje em dia isso é muito mais forte. Ter um conclave lembrou as pessoas do sobrenatural. Né? Então, o mundo secular... Peraí. O que esses malucos estão fazendo parou. lá em Roma, cara? Esses caras tudo vestidos de vermelho. Os caras ficam trancados, velho. Os caras não podem falar com ninguém de Só fora. se falava disso. Só se falava Não, disso. e as portas da Casa Santa Marta todas lacradas, janelas todas lacradas, jammers pra evitar bloqueador de sinal Wi-Fi. Mas o que esses caras estão fazendo que é tão importante assim que ninguém saiba? Imagina. Pois é, ainda as pessoas começam a se perguntar que não é só qualquer coisa que está acontecendo ali, né? Mas é a eleição de um Romano Pontífice. Quem é essa figura que sai no balcão central desse negócio lindo que é a Basílica São Pedro, né? Lindo, Sai um cara assim, vestido de branco e vermelho, e aquela praça com milhões de pessoas vem abaixo, todo mundo comemorando, chorando, emocionado. O que é isso? Quem é esse que o mundo para acompanhar? Porque isso não acontece com a troca de um rei, de um presidente, de um chefe de Estado, de um... sei lá, de um intelectual, de um político. Nunca acontece. Ninguém. E quando que isso acontece, né? Tem um fenômeno análogo que eu sempre falo, que é celebrações esportivas. Então, tem final da Copa do Mundo. Todo mundo para assistir. Sim. De 4 em 4 anos e tal, a galera para assistir. Tá, mas a primeira Copa do Mundo, 1950. Primeira eleição de um Papa. 2000 anos atrás. Então, assim, claro, não era desse jeito, né? Mas o pessoal começa assim, cara... Isso já acontece há décadas, há séculos, né? E aí, quando você olha, é sempre aquela mesma coisa, sempre acontece desse mesmo jeito, né? O pessoal começa a procurar assim, as eleições, o conclave do Papa Francisco, aí do Bento XVI, João Paulo II, João Paulo I, aí vai voltando e chega lá em Pio XII, assim, né? Aí Pio XII sai na praça, abre os braços, assim, aquela multidão de gente, aquilo é lindo, entendeu? A pessoa fala assim, tem alguma coisa acontecendo aqui que, tipo assim, e era muito legal porque no Twitter o pessoal que não é cristão falou assim, esse catolicismo ele tem um negócio de, tipo assim, eles são o personagem principal, né, do cristianismo. Aí o pessoal falava literalmente assim, o catolicismo tem aura, ele tem essa coisa. Olha que legal. E o que traduzindo a linguagem jovem, o que eles só estão querendo dizer? Que existe algo sobrenatural ali. Sim, né? sim. Tem essa aura, tem essa coisa de personagem principal. Nenhuma igreja faz o que a gente faz. Diferente. E é lindo. E eu falava isso no Instagram até antes de ir para Roma. Eu falava assim, cara, como deve ser triste, né? Você não ter um pai pelo qual você pode chorar a morte, né? E nem celebrar a vida. Porque a gente está falando do sucessor daquele mesmo apóstolo Pedro. Eu falei isso para meus seguidores protestantes, e não só para os protestantes, mas para os católicos jujuba também. Né? Para aqueles católicos que não tomam posse dessa história que é deles. Né? Cara, essa história de fé, né? Ou fé, entre aspas, idealista, imanente, dessa experiência profundamente sentida, isso é destruído pelo Cristo da realidade. Isso é destruído pela igreja da realidade, pela história da vida da humanidade, entendeu? Pela história de salvação. Você pode
ter essa fé e resolver todos os problemas teológicos, todas as diferenças doutrinárias? Pode, mas uma coisa você nunca vai responder: a realidade salvífica tocando o século, tocando a realidade humana. Isso só uma igreja tem, e é a nossa. Né? Então, como deve ser triste quando o Romano Pontífice, o sucessor daquele Pedro que você lê na Bíblia, eu disse isso lá, daquele Pedro que negou Nosso Senhor 3 vezes, que se arrependeu, aquele Pedro que em Mateus 16:18 recebe as chaves, tudo que ligares no céu será ligado na terra, tudo que desligares será desligado. Aquele Pedro, quando ele morre, vem o sucessor de Santo André, vem o sucessor de São Tomé, né? Vem as igrejas do Oriente, todas lá para estarem naquele momento, ou para celebrarem a eleição de um novo Romano Pontífice. Todos os sucessores dos apóstolos reconhecem. Todos vêm, podem não reconhecer, inclusive os ortodoxos. Então, assim, podem não reconhecer que ele é o líder da Igreja Universal, mas eles reconhecem que ele é o sucessor de Pedro. Reconhecem. Eles vêm até Roma, participam, né, das celebrações fúnebres também. Teve essa foto que foi publicada, exatamente, né, da igreja da Armênia. Nossa. Que, olha só, atenção aí, né? Essa igreja da Armênia não é nem a igreja que cismou no grande cisma, é uma igreja pré-calcedoniana. Eles são do cisma, lá do início. Olha só. Né? Então, olha só como é que é. Então tem, se não me engano, quarto e quinto concílio, eles não reconhecem Calcedônia, né? E foi o primeiro cisma ali. Depois do cisma, no grande cisma do Oriente, cismaram todas as igrejas do Oriente, claro, menos a igreja do Líbano, porque ela ficou incomunicável. Ela nunca cismou formalmente, é importante dizer isso pro pessoal da igreja do Líbano, tá? Eles não cismaram oficialmente, mas eles ficaram incomunicáveis com a Santa Sé. Né? E conforme, né, os séculos iam passando, eles voltaram comunhão. E aí aconteceu esse fenômeno, né, de meio que duplicar a igreja. Não tem a igreja católica ucraniana, que está em comunhão, e a igreja ortodoxa ucraniana, que não está em comunhão e tal. Mas esses ortodoxos que apareceram nessa foto aí, eles nem são os ortodoxos do grande cisma, dos ritos bizantinos, claro, ali, né, de Constantinopla e tal. Eles são os anteriores ainda. Então, herege do herege, lá de trás. E os caras falam, não, esse é o sucessor de Pedro, né, Francisco. E todo mundo vai lá, a Igreja Universal inteira, neste momento da realidade humana, né, neste momento da história que se dirige para Deus, que saiu do alfa e vai para o ômega. Nesse momento da história, estão todos ali, chorando por Pedro, celebrando pela eleição do sucessor, mas não, eu estou na minha casa, sentado no sofá, comendo ovo de Páscoa, como se nada tivesse acontecendo. Como deve ser amarga a vida de um cristão assim, tá entendendo? Tá assim, cara, poxa, tá ali o sucessor de Santo André, o sucessor de São Tomé, o sucessor de São Tiago Maior, São Tiago Menor, né? São Judas Tadeu. Tá todo mundo ali, aqueles mesmos que eu digo que eu leio na tal palavra de Deus. Mas, na minha realidade, é como se tudo isso fosse uma memória esquecida no passado. Né? Tudo isso como se fosse um símbolo esquecido e perdido no tempo. Né? E se isso é verdade, então Cristo mentiu. Né? Que estaria conosco todos os dias. Né? E está, de fato, conosco, através da igreja. Então, essa noção eclesiológica aí pode trazer muitas mágoas e tristezas e amarguras de perder de viver momentos como esse, né? Felizes na história da igreja. Felizes. Né? Felizes, muito felizes. E você comentava que essa tua estadia lá, essa tua experiência que você viveu, também te trouxe muita maturidade nesse sentido. Até o teu silêncio agora você está falando pela primeira vez, o pessoal está ouvindo. Sim. Que grande mensagem assim, de crescimento espiritual você teve assim, nesse sentido? Os padres, eu vou explicar usando o exemplo contrário. Tá? A igreja sempre foi muito cuidadosa, ao longo da sua história, apesar de sempre ter falado sobre isso, tá? Sempre foi muito cuidadosa ao falar da vida matrimonial. Então, a igreja sempre estabeleceu os princípios, sempre estabeleceu os limites, mas a igreja sempre foi muito cuidadosa porque ela tinha noção de uma coisa, principalmente a igreja ocidental, rito latino. Ela tem noção de que elas não vivem essa realidade completamente. Os padres, bispos e nem mesmo o Papa, eles não sabem o que é estar casado com uma mulher e ter filhos em casa. Então, claro que legislam sobre isso, que ensinam, porque tem graça de Estado justamente para isso, né? De impor os limites, de falar aquilo que é dado revelado e transmitir, mas nunca foram ao ponto de desrespeitar a vida matrimonial. Por quê? Porque tem algo na vida matrimonial que, pelo estado de vida, os padres não sabem o que é. Da mesma forma, tem algo na vida do leigo
né? Tem algo na vida dos padres que os leigos não sabem. Isso. E que os leigos não vão saber nunca. Essa é a verdade. A vida de dentro da igreja, a vida dos padres, dos bispos principalmente, né, que são os sucessores diretos dos apóstolos, tem algo ali que os leigos nunca vão entender. Nunca. Né? E eu acho que eu entendi essa realidade de que eu não ia entender. Né? Eu soube que eu não saberia nessa viagem para Roma. Eu aprendi a respeitar muito, né? Isso, ao ver como a vida da igreja ela é guiada pelo Espírito Santo verdadeiramente, né? Porque na minha vida de leigo é assim, pô, o cara não gosta de mim, cara, eu não falo contigo, o cara gosta de mim, pô, eu falo contigo, entendeu? E na vida da igreja não é assim, cara. Não é assim. E quem não tá dentro da vida da igreja não vai entender, né? E não tem como entender, né? E o que eu vi é um sentido de unidade acima dos seus interesses pessoais muito grande. Ou melhor, acima dos seus interesses pessoais do que deveria ser o interesse da igreja. Então, assim, não, eu acho que o melhor para a igreja é isso. Mas, tudo bem, o que eu acho pode ser um juízo errôneo. Né? Pode estar errado. Né? Então, assim, talvez eu não saiba tudo. Né? Talvez eu tenha que abdicar isso um pouco para manter minhas relações. Então, o que eu vi, basicamente, assim, pessoas trabalhando muito. Que fique claro isso. Né? Os cardeais brasileiros, o que eu vi foi que eles trabalharam muito e vi de perto. Né? Depois de 2 horas de entrevista coletiva, mais 2 horas de entrevista para todos os canais, assim, não aguentavam mais, né? E estavam lá, né? Depois de um conclave, deixando claro, depois de ter saído de um conclave, para deixar claro, isso para deixar claro que o Papa Leão não se encaixava e não se encaixa nesses estereótipos que querem colocá-lo, né? Para defender a honra do Romano Pontífice, que talvez, né, nos seus interesses pessoais, eles nem teriam colocado lá. Mas estavam lá, defendendo a honra dele. Então, você vê do cardeal mais ortodoxo ao mais heterodoxo, todos unidos por um propósito, que é, galera, foi isso que a gente conseguiu fazer, tá aqui o pai de vocês, o nosso pai, amem, respeitem, se alegrem e, como diz o lema dele, né, naquele que é um, sejamos um. É isso. Né? Então, assim, o que eu vi é que, assim, cara, tem algumas coisas que o meu olhar de leigo não vai conseguir penetrar. Né? Então, antes de eu abrir a minha boca para falar dos meus julgamentos como leigo, eu deveria, às vezes, considerar que, sei lá, talvez o bispo ele não tenha a posição mais ortodoxa do mundo, porque se ele fizer isso, né, ele vai criar uma briga interna que o leigo nunca vai ficar sabendo e que vai acabar no padre da paróquia da diocese dele. E que esse cara vai se ferrar. Né? Para que talvez para que ele possa, com o tempo, né, de forma pastoral e convencendo seus irmãos bispos a tomar um outro rumo, mas ele também não pode declarar isso de forma tão radical. É todo um jogo de vida de irmão, cara. De vida de irmão que um filho único, leigo, nunca vai poder entender. Né? Então, assim, vocês vivem isso melhor que eu, em âmbito menor, claro, né? Porque os cardeais vivem isso num âmbito mais universal. Mas é essa a realidade, e eu vejo nos olhos de vocês isso, assim, de vida de seminário, de vida de padre mesmo, né, de ter todo esse tato, porque a gente não está falando de uma coisa qualquer, a gente está falando de um organismo que é guiado pelo Espírito Santo. Né? Então tudo que está acontecendo ali, o cuidado é extremo, justamente porque não é como se eu estivesse falando com o meu amiguinho do jogo de futebol, entendeu? Não estou falando com meu colega de trabalho, né? Eu estou falando com meu irmão na fé, no clero da igreja. Né? Então, eu percebi que não são todos os vilões que são sempre vilões, né? E nem todos os heróis que são sempre heróis. As coisas nos bastidores, isso vocês sabem melhor que eu, as coisas nos bastidores são um pouquinho diferentes e mais complexas. Não é tudo tão preto no branco que nem aparece no Instagram, né? As coisas são um pouquinho mais difíceis. Isso que eu aprendi, principalmente, assim, né? Nessa visão viagem. De maturidade, né? Muita maturidade. Eu tenho para mim um critério assim para tudo quando eu vejo alguma coisa. A gente que lida muito com a miséria humana, né? No nosso ministério e tudo. Eu tenho muito um critério assim que eu penso. Muitas vezes a pessoa está vivendo determinada miséria, mas se ela tivesse às vezes a graça que eu tenho, que Deus me dá, ela seria infinitamente mais santa do que eu. Exato. E eu às vezes não sei.
Então, quem sou eu para julgar o irmão nesse sentido? Sim, né? sim. Então, sim. cada um corresponde à graça que Deus dá. Então, Exato. a graça de ter uma boa formação, Sim. né? A gente, de estudar Santo Tomás, a gente está trabalhando fortemente para formar o povo de Deus também, a estudar Santo Tomás. Mas não são todos, às vezes, que têm essa graça, e por aí vai, em vários âmbitos. E a vida da igreja, ela não é só, é um uso equivocado do termo, mas eu acho que é o termo mais claro para o português de hoje, para vocês entenderem, né? A vida da igreja, ela não é só ideológica, nesse sentido. As coisas não são movidas por princípios meramente ou apenas por princípios especulativos, né? É óbvio, né, que os princípios especulativos guiam a vida prática. Eu não estou negando isso. Só que o que eu estou falando é que existem diversas formas de chegar num fim que você quer baseado num princípio especulativo. Não, então eu não posso corromper a fé, né? Isso tem várias maneiras na prática, né, que eu posso chegar nesse mesmo fim. E muitas dessas maneiras não servem para a vida da igreja. E muitas outras, às vezes, mais silenciosas, menos diretas, funcionam melhor na vida da igreja. E isso é uma coisa que não é óbvio. Né? Não é óbvio. Porque o pessoal fala assim, a gente precisa de umas excomunhões. Eu também acho. Eu ainda acho isso. A gente precisa de umas excomunhões e tal. Mas quando você olha para dentro da vida da igreja, dos padres que sabem os problemas internos um dos outros, das dioceses, de coisas que fogem da mera ideologia heterodoxo-ortodoxo, a gente vê que a coisa não é tão simples como ela parece. Né? Não é nada simples, na verdade. E foi isso basicamente que eu vi. Né? Eu fui muito bem tratado por todos os cardeais brasileiros. Eles me trataram muito bem e eu fui tratado como filho por eles. Né? Então, essa experiência de ter vivido isso me moldou bastante nesse sentido. De, pô, cara, assim, você pode discordar o que está lá na Lumen Gentium, você pode discordar se a secunda está certa em tal ponto, mas no fim, assim, ó, a gente está todo mundo na mesma barca. Sim. E se a gente ficar brigando, esse negócio vai afundar. Sim. Se a gente ficar dando espetada no chão, esse barco vai acabar. Mas o que muda para mim é que antes eu achava que eu criticava e que ninguém ouvia. Agora eu sei que ouvem. Agora eu sei que ouvem. E eu sei mais do que isso, porque podia ouvir e não considerar. Eu sei que consideram. Mas às vezes a coisa está amarrada demais. Né? E não dá pra... Eu não posso falar muito mais que isso, mas às vezes a coisa está amarrada demais e não é tão simples só fazer o óbvio. As coisas... Assim, cara, você pode perder um padre nisso aí, né? Entendeu? Então, tipo assim, vou fazer o quê? Cara, vou excomungar o cara, beleza, tá. O cara vai se matar. Tipo assim, desculpa o exemplo esdrúxulo, mas é que são coisas da vida da igreja que os leigos não têm noção e que é verdade, né? Então, aqui eu não tô querendo justificar minha passação de pano futura, não é isso não, né? Eu vou continuar criticando aquilo que eu acho que deve ser criticado, vou continuar falando porque eu acho que é o meu dever de leigo fazer isso, né? Mas o que eu tô falando é que mudou em mim a noção de que o outro lado está ouvindo e considerando essas críticas. Acho que é isso. E também é isso, o que acontece que às vezes os leigos não entendem é que... O que acontece? Tem muitas decisões também que são, como você falou, são silenciosas. Entende? E também muitas coisas na igreja. A igreja não é por empolgação, por modismo, por pressão. Lógico. Então, é tudo uma coisa muito ponderada. E muitas coisas são silenciosas, entende? A pessoa está achando que não aconteceu nada, mas aconteceu. Está achando que não sei o quê, mas está tudo... Porque geralmente todos temos essa tentação de fazer que nem Pedro, né? Já tira a espada, pode fincar. Exatamente. Pode fincar. Não é? Não, calma. Sim, exatamente. E eu acho que isso é um pouco da diferença entre a vida do leigo e a vida do padre também, né? O padre, ele sofre com Cristo esse... Suporta esse silêncio por vezes que é quase assim, né, sepulcral, mas ele faz isso por amor, né? Eu nunca vou esquecer um exemplo tosco que nem é exatamente um exemplo igual, é análogo só. Né? Eu lembro que uma vez eu me confessei quando estava no TC e o padre falou assim, cara, reza 3 Ave Marias aí, um Pai Nosso e tal. E eu fico, pô, cara, mas você olha as histórias da Idade Média, o pessoal há 3 meses sem comunhão, né? Por que agora é assim, né? Pô, reza 3 Ave Marias e tal. O leigo vai pensar o quê? Pô, esse padre é um herege, é por isso, entendeu? É um laxo. Esse padre aí, pô, o cara não quer que eu me converta, entendeu? Pô, isso aí é uma sacanagem. Ô, Santa Sé, tem que excomungar o padre, entendeu? Começa aquela coisa assim. Cadê o documento falando sobre as penitências da confissão? Né? E aí, alguém falou assim,
ele te dá isso de penitência, mas porque ele reza o resto da penitência que ele te daria por você. Né? Então, assim, isso foi uma coisa que eu não descobri agora nessa viagem. O Luca voltou todo lúdico de Roma. Não é isso, eu já sabia. Mas é um exemplo de um desses casos, né? Então, esse padre, ele me dava penitências curtas porque ele sabe que você não ia poder fazer mais. Exatamente. Porque a minha confissão era tipo assim, padre, não tô conseguindo rezar. Aí ele falava assim, beleza, eu vou rezar por você. Eu vou rezar o seu terço por você. Né? Então, é esse tipo de coisa que eu nunca ia saber, né? Se alguém que já soubesse, que já sabia na época, né, não tivesse me dito, e que é um exemplo pequeno de coisas que em graus muito maiores acontecem dentro da vida da igreja. Né? Para nós leigos e por nós leigos, né? Eu acho um pouco absurda a ideia de que alguém vai dedicar 80 e poucos anos da sua vida para uma instituição sem acreditar que ela verdadeiramente, né? Isso é muito difícil de acreditar, não? O inimigo que está lá... E perseverando, né? Com todas as dificuldades da vida sacerdotal. Pode ter um que outro, agora a maioria... Me desculpa, é muito difícil acreditar nisso, né? E também tem uma coisa assim, que às vezes eu falo com seminaristas, com quem eu tenho contato, que às vezes vem falar comigo algo assim, fala assim, rapaz, só depois que a gente vira padre... Tipo assim, por isso que o senhor falou. Uma coisa é a posição do leigo, enquanto leigo, porque ele vive outro mundo. Outro mundo, né? Outra coisa é quando você se torna padre. Então, o peso de ser padre é tão grande, entende? Eu mesmo, assim, depois que fui ordenado padre, assim, que comecei a ver o que a vida de um padre... E, assim, não sei falar qual percentual, mas todo padre tem uma vida... a maior parte não é partilhada, porque no que é mais importante ele é só uma testemunha entre a alma e Deus. Exato. E é uma testemunha que não pode dar testemunho. Exato, uma testemunha silenciosa. Né? Entende? Então você vê, tem todo um mundo assim, e muitas coisas a gente não pode falar, às vezes a gente sabe, não pode falar, ou não pode defender alguém em alguma coisa que você sabe por um meio que você não pode usar, ou etc. Exato. Mas é um peso que é interessante. Quer dizer, eu falo com algum seminarista, alguém que está muito empolgado, eu falo, olha, respeita os padres, viu? Porque a coisa... Não seja é fácil. ele, assim, não é fácil. Você cuida dos bens da alma, mas você também administra, você faz diversas funções, né? E, um cardeal, né, muito mais que um padre também. Cardeal... Então, assim, eu vou dar um exemplo análogo de algo que eu ouvi lá, tá? Eu vou dar um exemplo análogo porque eu não posso dar o exemplo verdadeiro, né? Sim. Mas, por exemplo, assim, por que tal arcebispo o cara não tirou a orientação de fazer X que ele tinha dado e aí o pessoal não tá indo... Por que ele baniu a missa tridentina? Cara, a galera vive num mundo totalmente paralelo, entendeu? Aí chega alguém e fala assim pra mim, é que assim, vou dar um exemplo análogo, tá? Não é isso, mas algo análogo. Seria assim, não, é porque tu tem que entender que assim, o cara não tem tempo de fazer isso porque sumiu 200 mil da cúria e tá todo mundo correndo atrás e tem um escândalo correndo nos bastidores que ele tá tentando resolver. E tá lá o cara mandando mensagem, tem que ir advogado e sessão disso. E os leigos não fazem ideia de que isso está acontecendo. E estão lá, libera a missa tridentina lá pra nós. Entendeu? O cara é um herege. Não gosta de... Ele não teve nem tempo ainda o cara não conseguiu fazer. Por quê? Porque ele tá resolvendo um escândalo absurdo que tá correndo por trás e para poder resolver para todo mundo ficar bem, entendeu? Então, esse é um exemplo de uma coisa análoga ao que eu ouvi lá, que é completamente racional, razoável e que não passa na nossa cabeça. Por quê? A gente vive num mundinho paralelo do abole a tradiciones custodes, não sei o quê. Aí tá lá o coitado do Papa Leão, provavelmente cheio de problema administrativo pra resolver, né? E que é um negócio assim, irmão, tá na tua mesa. Se tu não assinar, se tu não ler esse negócio aqui, sei lá, o banco da Santa Sé vai tomar milhões de prejuízo. Então são problemas que, assim, a gente não faz ideia que acontecem, né? Porque na nossa casa os boletos estão tudo pago, tá tudo certinho, então por que os outros não estão fazendo também, né? O que tá acontecendo? A gente só se esquece que uma casa com 3 pessoas e uma arquidiocese, né, são bem diferentes em grau ali, né, do que precisa ser feito. Então, esse tipo de coisa bem besta, mas bem prático, que me fez entender que, tipo assim, cara, eu acho que eu não conheço a vida da igreja tão intimamente assim para estar dando pitaco em que cardeal tá fazendo. Então, essa é a realidade, assim. Então eu vou só calar minha boca e deixar os caras trabalharem, assim, porque, no fim, assim, a grande realidade, senhores, é que, assim, se é para achar isso dos nossos pastores, cara,
tu sai da igreja. Sabe? Porque assim, se é pra gente ficar disco, olha só que loucura, né? Assim, eu não tô falando, novamente, o que eu não estou dizendo, tá? Agora, é que não existem cardeais, bispos, padres ruins. Não é isso que eu tô querendo dizer. Eu só tô falando assim, se é pra gente fazer um pré-julgamento sempre das intenções dos nossos pastores, sobretudo daqueles que são os príncipes dos apóstolos, né? Que são os cardeais, se é pra gente fazer isso aí, então, cara, por que a gente ainda é católico? Entendeu? É a mesma coisa que eu falo do concílio. Se é pra julgar que o negócio tá errado, então por que a gente tá discutindo o troço ainda, entendeu? Só diz que é errado e pronto, e segue o baile. Então, a minha postura agora, ela é assim, de criticar menos, nesse sentido, porque eu não sei o que tá acontecendo nos bastidores, e a verdade, o pessoal fala assim, eu sei que ele é... Não, cara, você não sabe. Essa é a verdade. Você não sabe, né? E o fato de você não saber faz com que esse juízo seu seja extremamente temerário, provavelmente. Né? E isso sim a gente sabe que é pecado mortal. Né? Então, eu acho que eu errei muito nisso. Assumi a culpa pública assim, disso. Né? Eu tenho um caso assim, não posso citar nomes, nada, mas muito interessante, porque a gente conhece, né, muitos assim, conheço alguns, digamos assim, que eu lido. Mas faz pouco tempo saiu uma polêmica aí na internet, né, de um bispo. E foi engraçado porque eu falava com quem não o conhecia de perto. Eu falava assim, olha, é muito engraçado porque o pessoal nem conhece o bispo. Ele na prática não é nada disso que está aparecendo aí no escândalo. Ao contrário, você tem que ver como que ele é, como que age. No dia a dia. Então, no dia a dia, eu falei, tem que ver, ele não é isso. O negócio que pegaram, né, fora de contexto ali. Eu falei, eu conheço ele nesse não. Mas tudo isso, né? Não, fantástico, assim, de fato é isso, né? A gente vai ser julgado pela nossa vida, né? Exato. Pelos nossos pecados, isso já é preocupação demais. E eu tenho certeza absoluta que vai ter muito leigo no dia do juízo arrependido por tudo que pensou e achou dos pastores, quando souberem as verdadeiras razões do porquê que as coisas que ele achou que tinha que ter acontecido não aconteceram. Do porquê que... quando descobrir as verdadeiras razões, né, do porquê talvez os pastores não fizeram na hora que ele queria, do jeito que ele queria. Né, e por que eu tô falando isso, tá? Sendo bem honesto, assim, eu, na minha posição hoje de continuista crítico, o maior problema que eu tinha com isso era assim, continuista apanha de tudo que é lado, né? E tem um problema, parece que Roma não quer se explicar muito bem. Então parece que Roma não está muito afim de explicar as coisas, né? E ter ido para lá e ter visto, tipo, Luca, peraí, cara, assim, ó, o Ratzinger já respondeu 1 milhão de dúvidas que Dom Marcelo Lefebvre tinha a respeito disso aí, o pessoal já se explicou, teve diversos consistórios que explicaram isso aí, né? Teve a Ecclesia Dei que tentou explicar isso aí. Tá um drama enorme nesse negócio, é verdade. Só que tem diversos problemas que estão vindo na frente. Coisas urgentes batendo na porta. E isso deu uma luz pra mim. Tipo assim, talvez eles não fizeram isso ainda. Na verdade, talvez não. Certeza absoluta que eles não fizeram isso ainda. Tem problemas muito mais... Acredite, né? Existem problemas na vida da igreja muito mais imediatos do que isso. Parece absurdo falar um negócio desse, tá? Eu sei que parece, porque do nosso ponto de vista de catolicismo de Instagram, pô, o negócio da vez é missa tridentina, pô. O negócio da vez é resolver o concílio, entendeu? Mas pra quem tá dentro da vida da igreja sabe... Tem coisas muito mais imediatas que estão... Pô, preciso construir aquele seminário lá, porque pô, o pessoal tá indo... Tô tendo um problema gigante de... Lucas, você tá dizendo que, né, construir seminário é mais importante. Não tô dizendo que é mais importante, só que são mais imediatos. Tem vida de pessoas, tem coisas que estão dependendo daquilo imediatamente, entendeu? Então, isso sempre existe na vida da igreja, né? Então, as coisas precisam de mais tempo. Com mais tempo elas vão acontecer. Aí sim. Então, primeira mão aqui, testemunho pessoal aí do Luca, de todo esse contato aí no conclave. Bom, rezemos, né, pelo nosso Papa, né, pelo nosso pai. Agora temos Bom demais, cara. Leão XIV. Ficamos órfãos por um tempinho, mas graças a Deus agora temos um pai novamente. E rezar muito, né, pela perseverança dele. Não é fácil, como a gente tem falado aqui. Com certeza não é fácil. Se ser diácono, ser padre, ser bispo, não é fácil. Imagina ser o sucessor de São Pedro, bispo de Roma. Então temos muito que rezar pelo nosso Santo Padre. Graças a Deus é o Papa da unidade. Ele falou, né, in illo
uno, unum. Isso aí. Desde o seu lema até o seu primeiro discurso, você falou o Papa da unidade. De fato, a gente está vendo isso. Sendo, né? Todo mundo é Contente. unos como seus filhos. Exato. Né? Então, estamos muito felizes, né? Graças a Deus. Então, fizemos esse episódio especial para ver as impressões aqui do nosso irmão que estava em Roma. Graças a Deus. Isso, então sigam acompanhando, né? Acompanha aí o Luca também nas redes sociais. Depois a gente vai gravar outros podcasts também com ele sobre filosofia, sobre teologia tomista. E, bom, deixa aqui nos seus comentários o que você achou disso tudo. O que você achou do conclave, você acompanhou também, né? Do nosso Papa. E, bom, nos unamos também em oração por ele. Se inscreva no canal, acompanhe outros temas aí que sempre tratamos no nosso podcast. E é isso, né, padre? Sim, muito obrigado, então. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Amem o Papa agora mais que nunca, né? Temos todos os motivos para amar. Já tinha que amar sem mesmo tem motivo, né? Agora que tem motivo, então vamos amar de verdade, com todas as forças, né? E vamos perseverar nesse amor pelo Santo Padre, que ele nos guie num caminho de unidade, que vocês falaram. A gente precisa muito. Amém. É isso. Deus abençoe. Tchau.